Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. Como vocês devem estar vendo aí nas últimas semanas no YouTube, tem um assunto que tem gerado bastante discussão, tem bastante gente comentando, e eu acho que, como esse canal é um canal dedicado aos livros, eu achei que também seria interessante eu desse aqui os meus pitacos a esse respeito. É claro que eu estou falando do projeto de lei número 49 de 2015, que tem sido chamado por alguns de Lei do Preço Fixo e por outros de Lei Cortês, deram esse segundo nome, mas para nós aqui nós estamos falando da Lei do Preço Fixo dos livros. É uma lei que, é o que estão dizendo por aí, que vai instituir um preço fixo para os lançamentos dos livros pelo período de um ano. E essa discussão tem rendido muita controvérsia. No YouTube tem muita gente a favor, tem bastante gente contra, e eu decidi que talvez seria interessante que a gente pudesse dar uma lida nesse projeto e tentar entender qual é, de fato, a proposta que está sendo feita. Então, hoje a gente vai fazer esse vídeo um pouco diferente. Primeiro a gente vai diretamente ao texto, para que não fique essa coisa de vaga, né, de opiniões ou achismos nossos, e depois, a partir disso, a gente tenta tecer alguns comentários a esse respeito. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, eu estou olhando para o texto final, que foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, e que agora vai para tramitação no Senado Federal. Então esse texto que está aqui, ele pode ainda ser alterado, pode haver algumas alterações, mas eu acredito que ele deva ficar mais ou menos dessa forma. Eu acho que não vai mudar muito do que está aqui. Então vamos tentar entender o que essa lei, na verdade, está querendo dizer, o que ela pretende, né? Quais são os objetivos dela. Essa lei institui a política de incentivo ao mercado editorial e livreiro, regulamenta o preço de capa e políticas de descontos durante o primeiro ano de lançamentos editoriais comerciais. Então esse aqui é uma pequena ementa do que trata essa lei, quais são os objetivos dela. E esse primeiro capítulo de diretrizes gerais coloca pra gente quais são os princípios norteadores dessa lei, qual é, de fato, o objetivo filosófico ou jurídico ou constitucional que aquela lei está propondo. E no texto original, que é esse aqui, você vê que tinha 5 objetivos e 2 deles foram cortados. Nessa versão que a gente está aqui, a versão final, subsistiram 3 desses objetivos. O primeiro deles é fomentar o livro como bem cultural, uma coisa bastante vaga, poderia se aplicar isso de diversas formas. O segundo seria garantir que sua oferta seja acessível ao grande público pelo estímulo à leitura, pluralidade de pontos de venda, bibliodiversidade de títulos e maior disponibilidade do bem em todo o território nacional. Esse conceito de bibliodiversidade, confesso que eu não faço a menor ideia do que ele quer dizer, mas eu achei esse nome super estranho, neologismo que essa lei está criando, a tal da bibliodiversidade. Bibliodiversidade de títulos e maior disponibilidade do bem em todo o território nacional. Então isso aqui, quando você olha, você fala, meu Deus, isso aqui é um projeto de lei maravilhoso, porque a gente vai ter mais acesso a pontos de venda, bibliodiversidade, ou seja, você vai entrar numa livraria e vai ter todos os tipos de títulos à sua disposição, maior disponibilidade do bem em todo o território nacional, ou seja, não tem como a gente ser contra isso, tem? Vamos continuar vendo aqui. O terceiro é estabelecer a política de preço de capa durante o lançamento, visando assegurar ampla oferta de exemplares e pontos de venda, fixando o preço único para sua comercialização. Aqui o texto foi corrigido, na versão original estava muito mal escrito essa parte aqui estava horroroso, acho que eles deram uma melhorada no texto. Alguém se lembrou de revisar o texto no final das contas. Então a gente chegou nesse daqui que na verdade é o grande objetivo. Esses 2 aqui são mais abstratos, como a gente viu. É mais uma coisa meio programática mesmo, de a gente gostaria de fazer isso, esse seria o objetivo. É claro que vocês devem estar imaginando que isso aqui é só conversinha fiada, mas a coisa de verdade é esse terceiro aqui, estabelecer a política de preço de capa do livro durante o lançamento. Então, como vocês viram, a gente já descobriu que isso é um dos pontos centrais da lei. Então a gente chega nesse capítulo 2, que trata da comercialização do livro. Esse artigo 2 ele não tem tanta importância, ele está falando do ISBN, que é um número de identificação do livro que todo livro brasileiro ou em qualquer parte do mundo tem.
É um número único, é como se fosse uma identidade do número. E nesse terceiro parágrafo, que eu acho que é central para a gente entender essa lei, aqui que a gente vai se concentrar um pouco mais, ele diz que a pessoa física ou jurídica que compuser, editar ou reeditar livros destinados à sua comercialização deverá fixar para eles, por meio eletrônico e público, o preço sugerido de venda ao consumidor final, que será referido como preço de capa. Então, todo livro vai ter um preço de capa. Provavelmente, assim, ele vai ser impresso, inclusive, na capa do livro, né? Como se vocês devem saber, em outros países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, a gente tem que os preços de capa do livro eles são literalmente impressos na capa. Todo livro tem um preço de capa. Essa obrigação vai ser imposta tanto à pessoa física ou jurídica que compuser. Aqui eu já estou imaginando que eles estão falando de uma pessoa que faz o chamado self-publishing, a autopublicação, a pessoa que escreve um livro e que por seus próprios meios o edita, o revisa e coloca à disposição do público sem necessariamente estar subordinado a uma editora, sem o uso de, enfim, dos serviços de uma editora, e aqui também aos editores de livros, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas, tanto as que compuserem por si mesmas como as que vão editar ou reeditar livros. Todos eles passarão a estar obrigados a ter um preço de capa para cada uma de suas obras, e ela deve estar disponível em meio eletrônico e público, ou seja, provavelmente vai ter um site, né? Vai ter um site que provavelmente vai agregar esses valores para que fique disponível para quem quiser acessar, ou os próprios sites das editoras vão ter esses valores ali indicados, para que você, como consumidor, não seja ludibriado e esteja sendo lesado pelas livrarias ao comprar livros mais baratos. Aí no parágrafo 1º a gente tem que a fixação do preço de capa será estabelecida para a unidade constituída pelo livro. Quando sua comercialização for agregada a outro item, será feita a discriminação dos preços individualizados com observância de todos os preceitos estabelecidos nesta lei. Aqui eu acho que ele está falando mais assim de se você vender, por exemplo, o livro com alguma coisa a mais, assim, que venha um brinde, cada item vai ter o seu preço em separado. Então o livro ele vai ter, supondo que o livro venha, por exemplo, com um marcador de página, por exemplo, ou alguma coisa, um brinde ali especial, uma edição especial, o livro vai ter um preço em separado com esses brindes aí que acompanham o livro, ou enfim, qualquer outra coisa que venha acompanhar o livro, mas que não seja o livro em si. O preço de capa de cada obra constará da lista pública e eletrônica, que a gente já mencionou, de emissão das editoras, servindo de referência para os livreiros e vendedores em todo o território nacional. Nada de novo aí. Sob pena de multa, não diz quanto é essa multa não está estabelecida, a editora deverá manter os registros e controles necessários para a comprovação no disposto no parágrafo 3º. Então, se você entra no site da editora e não tem a lista de preços de capa de todas as obras que estão ali, a editora vai correr o risco de receber uma multinha por isso. Chegamos aqui ao parágrafo 4º, que vai dizer que, com referência à precificação, as coleções ou conjunto de livros devidamente identificados receberão idêntico tratamento da obra individual, mas poderão ser comercializadas pela editora por preço inferior ao que resultaria da soma dos preços de cada um dos livros que integram tais coleções. E as coleções ou conjunto de obras deverão constar das listas de precificação ao consumidor final sob o código coleção. Então, o que quer dizer aqui? É o famoso box. O box tem 3 livros, cada um dos livros do box tem o seu próprio preço de capa, porém o box como um todo ele pode ter um preço de capa inferior à soma desses livros que compõem o box e pode ser vendido dessa forma desde que respeite todas as demais obrigações que estão impostas nessa lei. Ou seja, o seu box talvez ele possa ser mais... Comprar um box talvez vá continuar a ser mais barato do que comprar livros individuais, porém o preço da livraria vai ser o mesmo preço que você vai comprar na Amazon ou no Submarino. Não sei nem se o Submarino existe mais ainda. Parágrafo 5º, que é super interessante, é que o preço de venda do livro ao consumidor final não poderá ser estabelecido abaixo de 90% do preço de capa definido pelo editor durante o período de 12 meses contados da data de lançamento. Ou seja, vai poder ter um descontinho, mas esse desconto no máximo é de 10%.
Então, nada mais de lançamentos com desconto de 50%, 40%, 30%. O desconto máximo vai poder ser apenas 10%. Eu acho que esse é o grande corpo dessa lei, é o dispositivo principal, porque é o dispositivo que realmente mostra para que serve esta lei. Esta lei está querendo impedir que os chamados livreiros eletrônicos, a exemplo da Amazon, que hoje é o grande player desse mercado, possam vender esses livros com descontos que são considerados abusivos ou que firam a chamada livre concorrência de acordo com os preceitos da Constituição Federal. No parágrafo 1º, a gente tem outro dispositivo que é interessante, que vai dizer que as modificações de preços de capa deverão ser comunicadas aos livreiros com antecedência mínima de 30 dias. Ou seja, as editoras elas vão poder mudar o preço de capa antes desse 1 ano, mas elas vão ter que avisar as editoras com antecedência mínima de 30 dias. Como elas vão avisar? Não sei. Não sei se elas vão ter que colocar talvez um aviso no jornal, na internet, nas redes sociais, não sei como isso vai funcionar. E aqui a gente também tem no parágrafo 2º quais são as exceções a essa regra principal do artigo 5º, que são as vendas efetuadas diretamente por editoras à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, você, pessoa física, né, leitorzinho, indivíduo, né, só quer comprar o seu livrinho, você não vai poder comprar com desconto, mas a União, os estados, eles podem, tá? Então, assim, o estado pode fazer isso, você não pode, você vai ter que se contentar com o preço de capa da maneira como foi proposto pela editora, tá bom? E sorria. O segundo é as vendas efetuadas diretamente por editoras a bibliotecas públicas, né? Não sei se existe alguma biblioteca pública ainda. Pelo menos aqui na minha cidade só tem uma e acho que sempre que eu passo em frente ela está fechada. E aos livros didáticos destinados aos alunos da educação básica. E aí, no artigo 6º, nós temos ao livreiro, distribuidor ou revendedor será permitida a livre fixação do preço de venda do livro ao consumidor final após decorrido o prazo estabelecido no artigo 5º, a contar do lançamento da obra. Ou seja, é simplesmente uma reafirmação do óbvio que está nesse 5º aqui, né? Se ele tem que manter isso por 12 meses, então, passados 12 meses, obviamente, essa obrigação não é mais imposta. Ele pode vender pelo preço que ele quiser. Isso aqui é um texto que eu vi que mudou, que no inicial ali, em versões anteriores, este artigo estava um pouco diferente. Ele diz que o prazo de permanência do preço de capa do livro de edições subsequentes de obras com ISBN novo será reduzido por 6 meses, ou seja, as editoras, quando fazem reedições de livros, elas vão precisar respeitar novamente este período de preço fixo, porém esse preço fixo é reduzido para 6 meses. Na versão anterior, o prazo era igual, era um prazo de 12 meses também. O que acontece, se você já tem uma versão editada de um livro, se você por acaso recebe muitas reclamações de leitores, de pessoas que compraram esse livro, dizendo assim, olha, tem muito erro de português, falta vírgula, eu vi exceção escrito com 2 S's, tem problema de vírgula, tem problema de, enfim, gramatical. Você decide que você vai mandar para o revisor dar uma relida naquele texto, você faz algumas alterações pontuais de texto, isso já é uma nova reedição, precisa ter ISBN novo, então vai ser submetido a esse prazo novo de 6 meses. Exceções, que são umas exceções também um pouco óbvias, obras antigas, obviamente, né? Obras usadas, obras esgotadas, obviamente, né? Elas não vão ter essa obrigação de manter preço fixo, afinal de contas são livros usados, no final das contas. Obras destinadas a colecionadores cuja edição seja limitada a um número máximo de 100 exemplares. Eu acho que isso aqui vai se tornar algo bastante comum no Brasil. Obras destinadas a instituições que possuam subsídio público. Aí nós chegamos também a uma coisa, a parte também que o governo gosta, que o governo costuma gostar, que é da infração à lei e penalidades. Então, em caso de infração às disposições dessa lei, poderão ingressar com ações de cessação ou reparação para defender seus interesses, reclamar penalidades, obter
cessação de práticas que violem esta lei, bem como pleitear a indenização por perdas e danos sofridos aos cessantes, editores, distribuidores, livreiros, autores, associações constituídas e blá blá blá. Isso aqui basicamente ele está dando um direito de ação para esses players aqui, os editores, os distribuidores, os livreiros e autores, ou seja, espera-se uma maior judicialização deste ponto aqui, mas também não acho que isso seja lá alguma coisa muito grave, não. Em caso de comprovada infração à lei, a presente lei, por meio de ação prevista, o juiz deverá aplicar multa pecuniária de R$1.000, 2 milhões de reais, nossa, 1.000 a 2 milhões, agora eu fiquei, nossa, bastante, hein? Aqui eles mudaram bastante o texto, eu achei esse texto até que muito mais leve do que estava antes. Eu vi algumas pessoas comentando sobre essa lei e vi como elas estavam, na verdade, se utilizando de uma versão que não foi a versão que no fim das contas prevaleceu, que é essa aqui que eu estou aberta, que está aqui indicada como texto final. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês poderem verificar por vocês mesmos. Bom, nessa versão eu vejo que eles não estão centrando muito mais nessa questão do livro digital versus livro impresso, como eu tinha percebido em algumas outras versões, em que havia dispositivos, havia artigos do projeto de lei que indicavam que o livro físico, o livro impresso e o livro digital seriam equiparáveis para os efeitos dessa lei. Ou seja, na eventualidade de uma versão como aquela ser aprovada, isso significaria que a versão do Kindle e a versão impressa seriam vendidas pelo mesmo preço de capa, ou seja, a versão do Kindle que na Amazon costuma ser, em geral, mais barata que a versão impressa, não poderia ser feito mais dessa forma. Acho que na forma como o texto foi aprovado, como não tem, de fato, uma equiparação expressa entre essas duas modalidades de livros, eu acho que ainda abre um espaço para que o livro digital possa ser mais barato que um livro físico sem ferir essa lei, né? Sem que seja necessário que o livro seja vendido nesse mesmo preço. Bom, agora lendo aqui com mais calma o texto, eu percebo, na verdade, que essa versão que foi aprovada mais leve do que antes, eu ainda discordo dela, mas eu acho que talvez a gente tenha se salvado de cair numa situação muito mais grave do que de fato é. Eu ainda acho que essa lei é bastante ruim. Eu tenho visto muita gente comentar a respeito dela e geralmente alguns argumentos que se utiliza para defendê-la é o fato de que nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha, na Inglaterra, leis como essa já existem. E de fato, se você viaja para outros países, se você compra livros, você vai perceber que os livros sempre têm um preço que está literalmente impresso na capa, é o preço de capa. E é esse preço que, em geral, você vai pagar no caixa. Só que, quando a gente percebe como é, de fato, o mercado editorial desses países, a gente percebe que a gente está numa situação bastante complicada, porque esses países são países em que, em geral, as pessoas leem mais. Talvez nos Estados Unidos nem tanto assim, mas na França, na Alemanha, são países em que os mercados editoriais são mercados muito mais aquecidos. As pessoas têm mais poder de compra, então é mais fácil para elas comprarem livros. Para a gente, aqui no Brasil, os livros, em geral, são bastante caros, como todas as coisas no Brasil. Desde 2020, a gente tem se acostumado a pagar preços cada vez maiores pelas coisas. E isso tem se refletido em todas as áreas, principalmente na área editorial. Na semana que vem, nós vamos ter aqui em São Paulo a Feira do Livro, a Festa do Livro da USP, que ocorre uma vez por ano. E eles liberam um catálogo dos livros que vão estar em promoção com pelo menos 50% de desconto. E os livros com 50% de desconto são os preços que eu consideraria os preços normais para se pagar pelo livro. Eu não sei nem se eu vou ainda nessa feira, porque eu tenho olhado os preços ali e falei, não, assim, eu acho que às vezes promoção da Amazon ali é muito mais barato que aquele, sabe, de 50% ali. Então, a gente está se acostumando cada vez mais a pagar. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Bom, em algum dia dessa semana, algum espectador desse canal me avisou para o fato de que a editora Aleph está para lançar o segundo livro
da saga Hyperion, a queda de Hyperion, que vocês estão vendo aqui na tela. A Aleph já está fazendo essa pré-venda a partir de 20/12. Acho que as vendas, né, vão começar de fato em 20/12. E o valor com desconto de 10% é R$ 107,90. E eu não estou falando que isso é algo... isso não é nenhum comentário, eu não estou falando que a editora é vilã, que a editora é malvada. A editora é um negócio, a editora precisa dar lucro para ela continuar existindo. Se ela não der lucro, ela deixa de existir. Então ela precisa dar lucro. Eu entendo que no Brasil, né, existem custos, existem impostos a serem pagos, o custo dos materiais, custo do papel, da impressão, todos os profissionais que são pagos. Como vocês podem ver aqui, é uma edição sempre muito bem cuidada. A Aleph tem traduções muito boas, são textos muito bem revisados. As edições são maravilhosas, não tenho nem muito do que reclamar dessas edições. Mas, pô, R$ 107,90 eu acho caro. Para mim, eu pertenço a uma classe social chamada pobre premium. Eu, como pobre premium, eu sou uma pessoa que eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas sem me endividar e de vez em quando eu tenho um dinheiro extra para fazer um agradinho para mim mesmo. Geralmente os agradinhos que eu faço são com livros ou às vezes com jogos de videogame ou jogos de computador, mas em geral são livros. E para mim, R$ 107,90 num livro de ficção, por melhor que esse livro seja, é muito dinheiro. Então eu queria muito comprar esse livro na pré-venda, porque eu queria falar dele, né? O vídeo que eu falo da primeira parte desse livro é um dos mais assistidos que eu tenho nesse canal. E eu gostaria muito de aproveitar esse lançamento para, de repente, fazer um vídeo que as pessoas também pudessem gostar e continuar lendo. Mas eu não vou pagar R$ 107,90 neste livro. Infelizmente, a editora está jogando o jogo dela. E é natural que ela faça isso. Eu não estou dizendo que ela é mal ou vilã da história. Mas eu também tenho o direito de jogar o meu. Então, eu me recuso a pagar R$ 107,90 no livro. E eu acho que essa tendência vai piorar nos próximos anos, porque eu comprei o primeiro livro na pré-venda também, e eu não paguei R$ 107,90. Isso foi, se eu não me engano, no ano passado que isso aconteceu. Isso faz um ano, um pouco menos aí de um ano, talvez, ou foi nesse ano, não tenho certeza. Não tenho certeza se foi nesse ano ou se foi no ano passado. Mas, independentemente, eu não paguei esse valor. Eu acho que eu paguei, se não me engano, na época, R$ 75, que já é caro, já é bastante alto. Né? Mas acho que na época eu achei que valia ali, que, enfim, escolhi pagar este preço mesmo não concordando com ele. Mas nesse caso aqui, para mim, é inviável pagar esse preço. Eu acho que essa vai ser a realidade agora dos livros. Eu estava vendo uma estatística antes de fazer esse vídeo, que era acho que é da CBL, né, da Câmara Brasileira do Livro, que dizia que 92% das vendas de livros no Brasil são vendas de lançamentos. Ou seja, a maior parte dos livros vendidos vão estar neste guarda-chuva. E o que isso vai significar para nós como leitores? Bom, em primeiro lugar, livros mais caros. Aquela era de livros baratos na Amazon vai, muito provavelmente, acabar ou vai diminuir. Os livros que vão estar na promoção são livros que vão estar encalhados, que os livros que são os mais concorridos, livros lançamentos, esses que são impulsionados pelos influencers, os booktubers ou booktalkers, esses livros que têm uma maior concorrência, maior vendagem, que se esgotam muito rapidamente, que vão produzindo novas e novas edições, provavelmente esses livros vão ficar fora do guarda-chuva. Acho que para nós leitores não tem dúvida de que isso vai ser bastante ruim, porque nós vamos consumir menos livros, nós vamos comprar menos livros. Eu mesmo, eu acho que vou continuar fazendo uma coisa que eu já tenho feito bastante, muito em função do preço que os livros novos têm sido vendidos no Brasil. Eu tenho recorrido a sebos, eu tenho tentado comprar mais livros usados nas situações que eu posso. Eu não moro mais na capital de São Paulo, mas eu sempre estou lá, e é sempre uma oportunidade de ir lá e comprar livros usados. Lá tem sebos muito bons.
Os preços são bastante atrativos, vale muito a pena procurar isso, mas eu me considero privilegiado por ter acesso a isso, mas em cidades pequenas, em cidades menores onde pessoas não têm acesso a sebos ou mesmo a livrarias, é muito comum que cidades não tenham livrarias. Aqui na minha cidade só tem uma livraria de rede, que provavelmente vai se beneficiar com esta lei. Nós que compramos livros e que nós não vamos ter muito mais essa oportunidade. Ou seja, acostume-se a comprar livros caros, acostume-se com a maior precificação desses livros. Eu penso que também para as editoras, aí eu acho que vai ter um certo grau de especulação da minha parte, então talvez eu esteja errado, mas eu imagino que para as editoras, por mais que elas estejam celebrando essa lei, é provável que num médio prazo elas encontrem certas dificuldades, porque esta lei torna o lançamento de livros algo mais arriscado por natureza, porque se você define o preço de um livro com base em circunstâncias objetivas como custo de material, custo de profissionais, e por critérios subjetivos também de como os editores acham que os livros que eles estão lançando vão ser recebidos pelo público, a partir de agora tem essa nova circunstância de que eles estão colocando um preço que vai ser mantido ali por um período de 1 ano. E um preço é uma informação que é trocada entre as pessoas que compõem uma economia. O preço indica se aquilo que é vendido corresponde à expectativa de quem está comprando. Ninguém vai comprar alguma coisa que acha que não vale. As pessoas dão um certo valor para as coisas e os preços refletem essa procura por parte dos consumidores, oferta e demanda. Mas eu acho que, como regra, as pessoas vão evitar comprar mais esses lançamentos e, portanto, eu acho que as vendas vão diminuir. Ou seja, uma decisão errada da editora pode causar um prejuízo muito maior do que ele causaria, porque eu acho que são menos pessoas que vão estar dispostas a comprar um lançamento que é vendido num preço tão alto e tão inacessível para uma grande parcela da população. Eu não vejo esse projeto com bons olhos. Acho que o meu lado mais otimista acredita que esse projeto não vai piorar tanto a situação, mas o meu lado mais catastrofista acha que isso vai causar danos muito ruins no nosso país, que já é um país que as pessoas não leem, a maioria das pessoas não compram livros, não se interessam por ler, e isso tem sido um problema que está aumentando, assim. E não é só no Brasil, em outros países também. Os defensores dessa lei costumam comentar que porque na Europa, nos Estados Unidos é assim. Mas quero só dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, em 2019 eu comprei esse livro aqui na França, da escritora belga Amélie Nothomb, que se chama Hygiène de la Saison, e o preço de capa dele é R$ 5,60. É uma edição pocket, olha, é bem simples mesmo, mas R$ 5,60. Esse outro livro que eu comprei na Espanha, do Calderón de la Barca, La vida es sueño, o preço de capa dele € 7. Mas se você for... Aí você pode falar, não, mas Denis, se eu fizer a conversão vai dar mais ou menos aí um preço de um livro no Brasil. Mas parem para pensar, € 7 para um europeu não é um valor muito elevado. Então os livros... € 6 para um francês não é um valor muito elevado. Os livros nesses países são objetivamente mais baratos do que aqui. Então aqui nós vamos passar a viver num estado em que os livros são mais caros e existem menos pessoas que leem, porque eu acho que uma coisa vai alimentando a outra, né? Se mais pessoas lessem, os livros seriam mais baratos. Só que não é fazer os livros mais caros que vai atrair mais leitores. Isso, eu não consigo ver isso acontecendo, né? O texto final, como está escrito aqui, está dizendo que isso é um projeto que visa fomentar o livro como bem cultural e fazer com que ele se torne acessível ao grande público pelo estímulo à leitura. É quase irônico dizer isso, porque eu acredito que o efeito dele é justamente aumentar o preço.
né? Tornar um livro acessível é torná-lo mais barato para as pessoas. E, assim, tá falando aqui de pontos de venda, pluralidade de pontos de venda, maior disponibilidade do bem em todo o território nacional. Será realmente que isso vai acontecer? Você consegue ver que esse projeto vai realmente ressuscitar as livrarias? Você acha que esse modelo de negócio da livraria ele consegue subsistir dessa forma? Pode até subsistir, mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos para a realidade das coisas também. Eu lembro que há muito tempo atrás, aqui na minha cidade, havia uma única livraria, eu lembro até hoje o nome dela, que foi lá onde eu comprei um dos primeiros livros que eu comprei na minha vida, que foi Harry Potter, que era uma livraria chamada Livreton. Era uma livraria que ficava no centro da cidade e era um lugar muito legal, né? Ela se chamava Livreton porque ela vendia fita cassete também. Além de vender livros, vendia fita cassetes. Existia um momento em que as pessoas iam nas lojas para comprar fitas cassete, CDs. Essa livraria fechou há muito tempo atrás, foi uma pena. E aí deu lugar para as livrarias de shopping center, que por sua vez foram substituídas pelas mega lojas, né, pelas mega livrarias também em shopping centers. E os negócios mudam. Hoje em dia a gente ainda tem algumas livrarias que sobram por aí, mas eu acho que elas não vão ser ressuscitadas por esse projeto. Acho que não é um projeto de lei que vai fazer com que essa realidade mude. Né? E eu acho que a gente tem que ter um certo realismo. Essa lei, não sei se está vindo para nos ajudar. Eu acho que não. Se você talvez tenha uma outra opinião, um outro parecer a esse respeito, coloca aqui nos seus comentários, né? Lembrando sempre que a discussão é feita sempre com bastante respeito, sempre acolhendo outros pontos de vista também, mas eu particularmente não sou muito otimista com esse projeto de lei, não. Eu acho que ele vai empurrar nós leitores para alternativas, como livros usados, ou nos acostumarmos a comprar livros aí que estejam encalhados nos estoques das editoras. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu peço que deixem aí o like de vocês e a gente se fala no próximo vídeo, ok? Grande abraço, até mais!